sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a nossa conversa será com o coordenador da FUNAI e professor da UFAL, Cícero Albuquerque. Cícero, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui em nossos estúdios e espero que a nossa conversa seja muito agradável, apesar de um tema um pouco tenso, né? Mas eu tenho a certeza que a gente vai saber conduzir de uma forma muito tranquila. Roberta, primeiro agradecer o convite, dizer do respeito pelo trabalho que a Tribuna do Sertão faz, e dizer que a nossa vinda aqui é uma vinda de coração aberto e com o objetivo fundamental de ajudar a esclarecer esse debate e de criar um ambiente melhor para que a gente possa continuar conduzindo o trabalho que a FUNAI vem realizando com muito cuidado e com muito esforço. Obrigada. Vamos conversar? Vamos. Vamos. É, eu vou iniciar com a seguinte pergunta: por que a demarcação, que foi concluída em 2010, né, demorou 15 anos e ainda não foi homologada? O que travou esse processo? Veja, é um conjunto de fatores, um conjunto de situações complexas, inclusive relativas a governos, governos que entram, governos que saem, governos com maior ou com menor compromisso com a questão da justiça com os povos indígenas, e isso, assim, é difícil de definir. Agora, é claro que tem uma questão fundamental, Roberta. Terra não é só riqueza. Terra é uma forma de riqueza. Na história do Brasil, a primeira forma de riqueza foi terra. Quem tinha terra tinha riqueza. Terra é também uma questão de prestígio social, é também uma questão de poder. E é uma questão de sobrevivência, especialmente para os pequenos. Né? E para os povos indígenas, terra é um assunto sagrado. Né? Para os povos indígenas, terra tem um significado muito diferente. Não é o significado de propriedade, tá? É o significado de Perfeito. ancestralidade, é o significado de vida. A terra é mãe, a terra está acolhendo o indígena e está acolhendo todas as formas de vida. Assim, esse é um tema muito importante em todos os sentidos, seja para o indígena, seja para o não indígena. E uma sociedade como a nossa, uma sociedade capitalista, colonial, que é a terra, que é um instrumento de poder, é preciso ter muito cuidado quando a gente lida com isso, porque ela também é para o pequeno produtor isso, um sentido de vida. E nós temos todo o cuidado e todo o respeito na lida com isso. Eu, inclusive, te digo uma coisa, Roberta, que penso que é importante dizer. Eu tenho um vínculo muito bacana com Palmeira dos Índios. Eu morei em Palmeira dos Índios. Ah, Né? Sim, eu entro na universidade por Palmeira dos Índios. Eu coordenei a UFAL Palmeira dos Índios. Eu cheguei aqui em 2008 e quando eu cheguei aqui, havia um calor muito grande naquele momento em relação a esse tema, que era o tema da questão da terra. Eu nunca imaginei, naquele instante, que um dia eu Ixi, estaria é. no centro desse debate, junto com tantas outras pessoas. Tá? Eu tenho família em Palmeira dos Índios, eu tenho amigos em Palmeira dos Índios, eu tenho um vínculo especial com Palmeira dos Índios. Portanto, eu quero dizer que participar desse debate, neste momento, que é um debate muito importante para Palmeira dos Índios, Com certeza. com o esclarecimento que a gente precisa fazer para não permitir que maldades circulem livremente, é uma coisa que é uma oportunidade histórica que eu estou aproveitando e estou aprendendo muito. Tá? E dizer assim que o nosso papel, enquanto Cícero, enquanto FUNAI, é ajudar a resolver esse impasse e a contribuir para que Palmeira dos Índios tenha tranquilidade. E não é possível ter tranquilidade sem resolver essa questão. É verdade. É verdade. A FUNAI, ela pode ter falhado em algum momento ou o problema sempre foi político? As duas coisas. É um problema político, porque é um problema econômico, e repito, não é só uma questão econômica, é uma questão de prestígio social, tá? Mas é também uma questão é, muito difícil de lidar. A FUNAI errou? Claro que a FUNAI errou. A FUNAI é uma instituição feita por humanos. Não é possível você dizer, a FUNAI nunca errou. A FUNAI errou muitas vezes. Tá? Fazer essa meia-culpa não é nenhuma desonra, pelo contrário. Tá? Mas há um problema político muito posto. Alagoas é um estado anômalo. É assim, Alagoas é um estado pequeno, o eleitorado de Alagoas é 1%, tá? Mas Alagoas tem figuras públicas com relevância nacional há décadas. É E verdade. essas figuras públicas, infelizmente, as principais, não se posicionam a favor da questão indígena. Tá?
A gente percebe assim um certo silenciamento, né? Eu não sei se é silenciamento a palavra correta, mas assim não está sendo tão discutido realmente. É um silêncio público, mas nos bastidores a atuação é permanente e é forte. Tá? Assim, e os povos indígenas têm cada vez mais consciência disso. Nós temos em Palmeira dos Índios cerca de 4 mil indígenas hoje. Nós 4 temos em mil Alagoas cerca indígenas. de 25 mil indígenas. Na capital alagoana, nós temos 2 mil pessoas que se identificaram no último censo como indígenas. E nós temos entre nós tantos e tantas que, talvez como eu, como você, diga assim: ah, a minha avó era indígena, a minha avó era indígena. Não existe isso. Se a minha avó era indígena, eu sou indígena. É, Percebe? Nós temos uma população indígena grande, mas esta população não é organizada suficientemente e não tem feito o debate suficiente para entender quem é a favor e quem é contra ele, né? Quem é contra ela. Mas essa consciência tem crescido, portanto, se não avançou nos últimos 20, 30 anos, eu tenho uma história de vida que é anterior a 2008, como eu te falei recente. Eu isso. participei da retomada aqui em 94. Tenho a honra, tenho a alegria de ter feito parceria, de ter sido companheiro de luta com Maninha, com Raquel e com tantos outros que já partiram e que ancestralizaram e que deixaram um legado extraordinário, não apenas para os povos indígenas de Palmeira, mas para os povos indígenas do país inteiro. A Maninha Chucuru Cariri é uma referência nacional e internacional. Palmeira dos Índios teria que ter muito orgulho de ter tido um dia uma mulher como Maninha Chucuru. Tá? E assim, desde 94, quando eu tive aqui pela primeira vez, que essa questão está posta. E a tentativa de levar com a barriga esse negócio ad eterno é uma tentativa vã. Chega uma hora na história Que não que as dá coisas para precisam ser equalizadas e resolvidas. Eu penso que resolvidas. essa hora chegou, Roberta. Exatamente. O senhor assumiu o cargo no início do governo Lula, já com essa bomba, Uhum. né? Relógio quase estourando, né? Como o senhor encontrou o processo? Havia alguma ingerência, abandono, pressão? Tá, a minha decisão de vir para a FUNAI acontece no final de fevereiro de 2023, começo do governo Lula, por um convite feito por lideranças indígenas. Eu não estou na FUNAI indicado por ninguém, por deputado, por senador, e nem gostaria de estar assim. Eu estou indicado por uma parcela expressiva do movimento indígena, não por todo mundo, porque eu não tenho pretensão de ser unanimidade. Estava vivendo um drama pessoal, um risco de câncer, e quando eu defini que não era, quando a medicina definiu que não era, eu respirei aliviado e sentia que tinha o dever de dar uma contribuição maior. A universidade é muito importante, mas eu pensava que era preciso ser um pouco mais prático. Não esperava que fosse tanto, né? Porque a FUNAI é uma batalha Eu intensa, imagino. permanente. Eu coordeno Alagoas, uma parte de Pernambuco e Sergipe. Tem uma equipe maravilhosa de técnicos na FUNAI, mas tem uma demanda que é política, que eu sei lidar com isso, que eu gosto de lidar com isso. Não a política menor, mas a política do trato, da negociação. E, e claro, eu cheguei na FUNAI, a FUNAI vinha de um período muito ruim, que era o período do governo anterior, que era um governo anti-indígena, que era um governo anti-quilombola, que era um governo anti-universidade, que era um governo anti-meio ambiente, e que nós assumimos a tarefa de recompor a FUNAI. Mas foi um momento, tem sido um momento muito brilhante. Eu não tenho dúvida que no futuro a gente vai olhar para esse momento e dizer assim, cara, que momento importante. O governo Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas e colocou no comando desse ministério uma mulher de muita luta, que é a Sônia Guajajara. O governo Lula entregou a coordenação da FUNAI, a direção da FUNAI, a presidência da FUNAI para uma mulher de muita luta, que é a Jônia Wapichana. E todos os coordenadores são indígenas, exceto eu e o de Cuiabá. Mas eu sou um cara da causa indígena, indicado pelo movimento indígena. Isso. Esse ambiente novo que o governo Lula, esse governo com esse desafio imenso, é, assume, cumpre, é um momento que eu me sinto privilegiado, porque eu superei um drama pessoal, Isso. né, e porque eu chego neste momento para cumprir uma tarefa histórica. E eu assumo essa tarefa. Tá? Eu não sou o sujeito que fica hoje dizendo uma coisa aqui e outra ali. Eu tenho um compromisso histórico com a causa, com as causas populares. Estar na FUNAI enfrentando as barreiras e os riscos e as ameaças que nós temos enfrentado é, para mim, uma tarefa política, uma missão histórica que eu abraço, que eu acolho e que eu me disponho a cumprir. Não estou dizendo assim, olha, não, a tarefa nossa em Palmeira dos Índios é sim
garantir que a homologação, que a demarcação seja feita da forma mais justa, e a forma mais justa, em primeiro lugar, é dizer os povos indígenas têm o direito histórico, é uma reparação histórica, é justiça histórica, a devolução desse território. Tá? Perfeito. E veja, Roberta, esse território originalmente é de 30 mil hectares. Ao longo 30 dos mil 30 mil hectares. hectares. Quando alguém diz, é Palmeira dos Índios, chora assim, meu amigo, você está numa cidade cujo nome é Palmeira dos Índios. Não sei. Entendeu? Não É, seja tolo, não seja é, ingênuo, nem queira é, desvirtuar. é. Eu vi um dia desse um cidadão dizendo assim, eu era criança e não tinha indígena. Você era um tolo, sempre teve, você é que não soube reconhecer. É. Ou então a repressão não permitia que as pessoas se apresentassem. Eu vou fazer só uma observação agora, pedir licença para fazer uma observação aqui. O interessante é outro fato que eu acho interessante colocar é o seguinte: hoje, índio, e ainda existe índio em Palmeira dos Índios? Não existe índio mais não, porque as pessoas fazem aquele estereótipo do índio com a lança na Uhum. mão, seminu. Minha gente, evoluiu. É, Será que eles não vão fazer uma universidade? Será que não? Então, a imagem do índio não é mais é, aquela, porque nós vivemos em outra realidade, né? E você tem que observar, não existe mais os rios para eles uhum. pescarem, não existe mais a caça, o próprio território. Era só essa observação que eu E queria essa fazer. observação me remete a uma lembrança, eu vou fazer sempre isso, desculpe. Eu, professor de uma faculdade particular em Maceió, eu organizei uma vinda no final dos anos 90 de um grupo de alunos para visitar a aldeia Mata da Cafurna. Sim. Tá? Um sábado de manhã, não esqueço disso, lembro como se fosse hoje. E eu fiz todas as informações que eu pude levar, as orientações, os esclarecimentos, para que eles não chegassem, pedir pesquisa e tal. Mas quando nós chegamos, que eles subiram, que viram casas de alvenaria, eles se surpreenderam, porque eles esperavam ocas. Compreende? Eu estou falando do final dos anos 90, mas vale para hoje. Tem É, gente que continua. Roberta, nós estamos é, enfrentando, com esse episódio da luta pela terra dos povos indígenas de Palmeira dos Índios, nesse momento histórico que a FUNAI, sem dúvida, assume o seu papel de promotora dos direitos dos povos indígenas, que temos um Ministério dos Povos Indígenas cumprindo esse papel, que temos um governo que avança nesse sentido, ainda que eu pense que precisaria avançar mais, nós estamos enfrentando um processo de racismo muito forte contra os povos indígenas. Eu prefiro chamar de racismo, que muita gente chama simplesmente de preconceito. Não é de ignorância apenas que a gente está tratando, porque quem espera encontrar um indígena de pouco contato, que ainda existe na Amazônia, em vários lugares, e o povo da FUNAI faz um trabalho lindo com essas pessoas. eu vi Tá? uma reportagem no É, Face. é coisa É, assim do camarada passar 7 dias é, rio adentro e encontrar com a comunidade e voltar 7 dias rio abaixo, compreende? Eu ouvi relatos lindos, mas não é este o caso do Nordeste, não é este o caso de Palmeira dos Índios. O encontro da população indígena com a cidade, com o urbano, assimilou muito e também transfere muita cultura. Portanto, eu ouço algumas falas, eu leio algumas coisas porque eu me informo, eu acompanho as redes sociais naquilo que posso. O preconceito, o racismo, a ignorância, a covardia contra os povos indígenas é uma coisa que incomoda muito, porque ele também diz de uma outra coisa, diz de uma herança cultural muito com pesada que certeza. a gente precisa enfrentar e que a gente precisa vencer. É. Tá? Esta sociedade que a gente vive, não a palmeirense apenas, a alagoana brasileira, está sendo desafiada a rever vários dos seus valores e vários dos seus preconceitos, preconceitos institucionais, preconceitos estruturais, que nós precisamos avançar. Não é permitido em 2025 a Não gente dá ouvir mais, né? essas coisas e dizer certas coisas. É vergonhoso que eu tenho visto algumas escritas, alguns pronunciamentos, inclusive de autoridades. Compreende? É complicado. Vamos agora falar sobre o levantamento de benfeitorias e a crise, né, de 2025. Por que o levantamento de benfeitorias foi iniciado só agora, né? A Uhum. decisão é judicial ou administrativa? Veja, Roberta, na verdade, esse levantamento ele já vem desde 2005. Tá? Você tem uma ideia? Em um determinado momento, eu prefiro não citar o nome da figura pública que agora está presa em prisão domiciliar, tá? A justiça tarda, mas não falha, às vezes, infelizmente, às vezes apenas. Havia uma equipe de levantamento de benfeitorias em Palmeira dos Índios,
E um senador que presidia a Comissão de Orçamento do Congresso chantageou o governo Dilma, dizendo assim, ou retira essa equipe daqui ou eu. Tá? E Nossa. aí o governo Dilma recuou e fez aquele momento um movimento estratégico. Nesse nível, isso é um assunto público internamente, foi um assunto internamente muito comentado no governo, e é um assunto que na FUNAI a gente trata com uma experiência extremamente negativa de algo que foi feito. Em 2005 houve levantamento, Sim. os agricultores sabem disso. Em 2019 houve levantamento interrompido. Nós retomamos este levantamento. Inclusive, nós publicamos recentemente uma lista de 35 famílias, propriedades, posses levantadas, que serão pagas no próximo ano, tá? Mas esta retomada de levantamentos é uma coisa que acontece num momento muito importante, porque tem uma pressão nacional para que isso ocorra, e internacional. O governo e o país correm o risco de serem denunciados à Corte Interamericana de Direitos Humanos por não cumprir um direito fundamental. Esta terra está demarcada há décadas, há mais de uma década, e os trabalhos emperram. Estão avançando agora, estamos tendo muita pressão, estamos enfrentando as pressões, temos a decisão política de continuar avançando, mas não é fácil. Não é fácil, tá? Não tem sido fácil, mas eu quero dizer a você uma coisa, dizer a todos e todas com muita clareza. Enquanto eu estiver na coordenação da FUNAI em Alagoas, essas pressões não funcionarão. Tá? Elas podem nos assustar, elas podem tirar o nosso sono, elas podem nos incomodar, mas nós temos a definição e o compromisso com os povos indígenas de avançar para cumprir essa tarefa histórica, concluir essa tarefa histórica. Isso não significa insensibilidade com os pequenos, pelo contrário. A FUNAI chamou, desde o primeiro momento, o INCRA a participar desse processo. Tá? Os dados que a FUNAI levanta é compromisso da FUNAI de entregar esses dados, de apresentar esses dados para que outros órgãos de governo estabeleçam, elaborem políticas públicas. Eu vou te contar uma história, essa é minha. Tem uma área aqui que está ocupada e que tem 20 famílias indígenas há quase uma década. Nós tivemos uma reunião no Ministério Público para discutir, e a família quer, o poceiro, que eu chamo assim porque desde que foi demarcada o título da terra passa a ser da União, quem está lá não tem título válido mais, tá? Portanto, tem posse, mas não tem título, formalmente, legalmente falando. Não estou dizendo assim que não reconheço que algumas pessoas estão há 30, 40, 50, 60, 100 anos, não tudo Mas isso. legalmente tem que ser. Mas assim, neste momento é assim que pode ser dita, e eu também quero te dizer que não dá para a gente tratar todo mundo da mesma forma. Tem gente que está há 50, 60 anos, pai, mãe, avô, reconhecemos isto. Tá? E tem gente que está há um ano. Tá? Aí nós vamos avaliar aqueles que têm Cada boa caso é um fé, caso. cada caso é um caso. Nós vamos avaliar aqueles que têm boa fé, tá? E quem A tá, história, e né, a que foi história e e tal. tal. E aqueles que não têm boa fé, que agiram de má fé, comprando uma área, adquirindo uma área, negociando uma área recentemente, é gente de má fé. E aí eu tenho visto gente de má fé, e as pessoas de má fé sabem de quem eu estou falando, se apresentando como defensores dos pequenos agricultores, quando na verdade estão defendendo os seus próprios interesses. Mas eu ia te dizendo assim, eu fui para uma audiência no Ministério Público, e lá quando essa família de um pequeno produtor, porque 30 hectares aqui dentro, eu considero pequeno, é um módulo fiscal, tá? Ele conta a situação dele, ele começa a chorar, e eu estava pela FUNAI, e eu começo a chorar também numa reunião do Ministério Tem Público. como, né? A Não gente tenho, tem porque reação. eu sou neto de pequeno produtor, É. Roberta. Eu sou neto de pequeno produtor, E é questão de entendeu? empatia mesmo, né? Como Exatamente. um ser humano, Eu como tenho que. compromisso com a causa da pequena produção. Quando eu cheguei na UFAO, aqui em Palmeira dos Índios, o meu projeto de trabalho, eu vou sempre misturar, desculpa isso, meu projeto Não, de mas é trabalho porque a gente vai era conhecendo com os também. pequenos produtores. Eu chego aqui pela universidade em 2008, outubro de 2008, e havia uma tensão muito grande naquele momento, fim do governo Cordeiro. Tá? E aí tem uma reunião na Casa Museu, e eu estou aqui no hotel, que eu ficava aqui no hotel, e eu ouço um carro de som anunciando que Palmeira é curiosa, Palmeira tem várias rádios, mas anunciava em carro de som, não sei se ainda anuncia, Ainda existe, né? ainda é. E eu fui para a reunião, e lá me identifiquei, olha, eu sou professor da universidade, era exatamente o que eu era apenas naquele instante, hoje eu estou na coordenação também, e fiquei acompanhando e observando, e sentei do lado de um agricultor, e todo mundo que chegava que eu não conhecia perguntava, quem é isso aí, quem é isso aqui? O meu projeto era trabalhar com pequenos agricultores. Certo.
E aí o carro de som anunciava uma reunião de fazendeiros, a reunião dos fazendeiros e tal. Eu fui, e todo mundo que chegava tinha cara de pobre. E eu perguntava assim, quem é esse fulano? É Beltrano, quem é esse? Todo mundo com cara de pobre. Chegou um ou outro com cara de rico. Eu venho de um lugar que fazendeiro tem cara de rico, né? E aí o meu projeto mudou, porque eu entendia, primeiro, que eu já tinha desde 94 um compromisso com a causa indígena, e segundo, que eu entendia que os pequenos estavam no território indígena. É preciso encontrar um destino para esse pessoal, e um destino justo. Nós, na FUNAI, estamos preocupados, e digo mais, Roberto, e digo ao povo de Palmeira dos Índios, as lideranças indígenas também têm preocupação. Muitos, eu não diria muitos, talvez vários desses pequenos, são casados com indígenas e continuarão nas suas posses. São indígenas que não se assumiram como indígenas, mas que nós somos capazes de reconhecer vários como indígenas, porque as lideranças sabem do histórico familiar. É, Não há entre os indígenas o desejo, o projeto de expulsar os pequenos, não é disso que a gente está falando. Tá? Justiça histórica nesse momento é dizer o quê? É preciso que o Estado, que o governo brasileiro, que o governo do Estado, que o poder público municipal, que as autoridades responsáveis, porque eu tenho visto algumas pessoas fazendo palanque, se promovendo nessa história, tá? E eu não discuto porque não é meu papel, não tenho interesse nenhum na cena política local, tá certo? Mas é preciso que os pequenos saibam quem está do seu lado e quem está se aproveitando deles. é Quem tem verdade, responsabilidade hoje procura uma alternativa para eles. é verdade. Tá? É preciso encontrar uma saída para esses pequenos, porque essas pessoas, na maior parte, na quase totalidade, são pessoas honestas e trabalhadoras e precisam ter suas vidas garantidas. Agora, antes disso, porém, todavia, contudo, terra indígena é terra indígena. E essa terra indígena tem sinais, as pesquisas historiográficas mostram, da presença chucuru-cariri aqui no século XVI. Roberta, aqui no Cristo, tem um cemitério. Naquela região do Cristo tem um cemitério. Aí alguém veio um dia e botou um Cristo em cima do cemitério. Aí alguém veio no outro e botou um restaurante em cima do cemitério. Aí alguém veio depois e botou uma santa em cima do cemitério. Que direito o não indígena tem de violar uma coisa tão É, sagrada? tem que ter Se fosse o respeito, seu é. pai, se fosse a sua mãe, caro telespectador, que estivesse enterrado ali, você aceitaria isso? Perfeita Tá? colocação. Os povos indígenas têm convivido com isso de forma muito violenta. É uma violência cultural, antropológica, sociológica, histórica, contra a memória e contra a história desses povos. Tá? Eu fico feliz de eu não indígena poder falar disso, mas os indígenas têm falado disso o tempo todo. Eu não estou aqui falando a fala do indígena, porque não é assim. Eles são capazes de fazer isso lá em cima, porque é lá em cima que eles estão. Tá? Nós temos professores, advogados, enfermeiros, agricultores, artesãos, que falam, que pensam, que são inteligentes, mas que sofrem o preconceito e a discriminação e o racismo, porque essa é a expressão, tá? Nós estamos gravando no Dia da Consciência Negra. Falta a consciência indígena, falta o respeito à história, às origens, à ancestralidade, que está em todos nós. O sangue indígena corre nesta veia. Eu sei disso. Tá? E é preciso que a gente possa conversar com o Palmeiras dos Índios e falar assim: vocês estão respeitando a história dessa cidade? É, tem gente que nem sabe, na Pois é. verdade. Ou não quer saber, Roberta? É. Agora, falando sobre governo federal, governo estadual e municipal, eu vou aproveitar essa deixa até para fazer a pergunta: como está a relação institucional, no caso, com, com o ex-prefeito e atual secretário Júlio César e a atual gestão, que é da Luísa Júlia? Como está essa relação? Eu não tive sorte nessa história, e, enquanto gestor da FUNAI, na relação com o município, porque no primeiro momento que eu cheguei na coordenação, eu recebo a denúncia de que teria uma história de um parque aquático em terra indígena. Eu não, eu não prevarico no exercício da minha função sob pena de manchar a minha história. Eu venho de um lugar, Roberta, que eu fui ensinado a defender o certo, a defender o justo e a dizer apenas aquilo que pode ser sustentado. Tá? E quando essa denúncia chegou, eu fiz um contato com
com o ex-prefeito. Mandei uma mensagem informal. Prefeito, eu gostaria de ter um momento com o senhor. Ele visualizou, não respondeu. Eu respeitei o direito dele de não querer ter um momento comigo. Em seguida, teve uma audiência do Ministério Público, da Defensoria Pública da União aqui, e essa denúncia foi feita novamente. O defensor público, o doutor Diego, perguntou a mim, professor, o senhor está sabendo disso? Eu digo, estou, doutor, na mesa, esticou a cabeça assim, estou, doutor. Quais são as providências? Eu digo, quando a gente terminar a mesa, eu explico para o senhor. Nós chamamos, aí em seguida o prefeito me procura, O tá? então O prefeito, então né? prefeito Júlio César me procura e eu disse a ele, olha, prefeito, eu mandei mensagem para o senhor, propus esse diálogo, tá? O senhor não me respondeu, mas nós estamos conversando. Estava o doutor Roberto Pontes, procurador do município, tinha um outro procurador cujo nome agora não conheço, nós tomamos um café em Maceió sobre isso. Eu disse a ele, olha, a posição é simples, o território é indígena, essa terra está demarcada. Terra indígena é para usufruto dos povos O indígenas. senhor Eu avisou. disse a ele. Ele disse, eu conversei com o ministro Renan, com o Renan Filho, conversei com o ministro Renan, conversei com o ministro Flávio Dino, inclusive gravou um vídeo esses dias falando dessa conversa com o Flávio Dino. Eu perguntei ele se eu conversou com o presidente Lula, ele disse não. Pô, eu quero dizer ao senhor duas coisas. O senhor pode até conversar com o Papa. Agora, a posição institucional é esta. Terra indígena é para usufruto dos povos indígenas. Ponto. E eu sigo a posição institucional, não é a minha posição pessoal. Em seguida, houve uma reunião, isso vai ser breve, houve uma reunião no Ministério Público. Ele foi de novo. E lá ficou pactuado que o parque pararia, as obras do parque parariam. Certo. E ele propôs um acordo de compensação, tal, e aí ficou claro, estava com 3 técnicas da FUNAI, porque a parte técnica tem que prevalecer, e a parte técnica disse, não é possível esse tipo de acordo. Tá. Vida que segue, né? Sai um acordo da reunião com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, tem uma ata sobre isto. Tá? Mais de um ano depois eu descubro que o parque continuava sendo construído. Quando se instalou o tobogã, a obra apareceu, porque tinha ficado pactuado. Aí nós não tínhamos mais o que conversar, foi pela Justiça, a Justiça determinou a paralisação, tá? Recorreu-se, a Justiça permitiu a retomada, nós recorremos e conseguimos paralisar de novo. Antes disso, porém, a gente veio aqui com o IMA, com o IBAMA, e como é uma terra da União, o Sim. IBAMA paralisou a obra. Isso criou um mal-estar entre a gente e o município, porque o município comprou uma área dentro da área indígena, o município doou uma área dentro da área indígena, um ato completamente irregular, e nós cumprimos o nosso papel. Ponto. Eu não tive contato com a prefeita, tá? A prefeita fez uma coisa muito interessante para mim na chegada dela, que foi dizer que o que era de César, dai a César o que é de César, que esse era um problema da União. E, de fato, este é um problema da União. Eu estou falando aqui enquanto coordenador regional, mas quem trata dessas questões hoje é a FUNAI Brasília. Certo. Tá? O meu papel nesse processo de homologação, de avanço da demarcação, é apoio logístico e de receber parte daquilo que a gente chamaria de rebordosa, vem para a coordenação regional e a gente acolhe o que é possível acolher, leva para a justiça aquilo que precisa levar e segue adiante, Processo. entendeu? Mas a decisão de tocar esse processo é Brasília. Brasília tem feito comunicações. O prefeito Júlio César esteve em Brasília. A ministra Sônia Guajajara chamou o governador Paulo Dantas, o prefeito esteve ainda ano passado. E lá foi dito, né, que o processo de homologação continuaria. Ele sabe disso. Ele não questionou esse processo, ainda que ele tenha dito que os pequenos precisavam ser protegidos e tal, isso ele fez, mas ele não voltou dizendo a Porto de Palmeira dos Índios que ele esteve com a FUNAI em Brasília. Houve diálogo o tempo todo. Houve diálogo no âmbito local, agora o diálogo conosco é dentro da lei e dentro do legal. A Justiça paralisou a obra do parque, a Justiça disse que o parque não podia continuar acontecendo, Brasília conversou com o governador, conversou com o prefeito. O tempo todo nós estivemos abertos, Não é por questão de não entendeu? querer que Palmeira avance ou não tenha um parque aquático, é questão que legalmente não pode ser construído parque aquático naquele local. É isso? É isso. Nós dissemos ao prefeito, quando a última audiência que houve no Ministério Público, quando terminou a audiência, ele ligou, eu não vi a ligação, depois ele mandou uma mensagem, olha, prefeito, da nossa parte nunca houve
assim, nada Professor, particular, nada pessoal. O nosso desejo é dialogar com os municípios. Eu converso francamente com o município de Pariconha, converso francamente com o município de Água Branca, onde há a comunidade indígena, sim, converso francamente com o município de Porto Real do Colégio, converso francamente com o município de Joaquim Gomes, nós conversamos com todo mundo, porque a FUNAI sabe que o indígena que mora em Palmeira dos Índios é um cidadão, antes de tudo, palmeirense. E isso. o poder público local tem compromissos. Palmeira dos Índios teve qualidades, o prefeito, a prefeitura do anterior fez 20 casas na terra indígena, nós colaboramos, nós aprovamos o projeto, nós temos dialogado naquilo que é possível dialogar. Agora, nós não fazemos nada que é errado para atender ninguém. Não tenho compromisso com o que é errado. Eu digo aos colegas da FUNAI o seguinte: olha, eu estou com vocês até debaixo d'água quando vocês estiverem certos. Quando vocês estiverem errados, eu solto a mão de vocês. E façam a mesma coisa comigo. Se eu errar, solta a minha mão. Eu não quero que você, eu não quero me afogar e lhe arrastar Arrastar junto. junto, é. Não, pelo contrário, Porque a decisão entendeu? sua, né? Tem que Portanto, quando o prefeito grava e diz, vamos dialogar, nós dialogamos o tempo todo. Agora, não há como fazer acordo passando por cima dos direitos dos povos indígenas. São tem, direitos históricos, sagrados, e a gente está lutando por reparação histórica, exatamente. entendeu? Vamos voltar agora para a questão daquela, do levantamento, Deixa né? eu te dizer uma coisa só. Sim, Com a prefeita Júlia, nós queremos conversar. E digo mais à prefeita Júlia, é, não incorra no erro, porque assim de achar que nós temos qualquer coisa de fechamento contra o poder público municipal. É institucional essa relação, não é pessoal. Tá? É importante para os povos indígenas que o poder público municipal, que o poder público estadual, que o poder público federal estejam alinhados, conversem. Só não podemos conversar em torno de coisa errada, porque nem eu vou propor isso à senhora, prefeita, nem a senhora vai me propor isso, porque se a senhora me propuser, eu vou negar, e se eu lhe propuser, negue, porque é o seu dever histórico. É a responsabilidade de quem exerce o papel público. perfeito. Desculpe. Não, não, tranquilo. Eu pensei, eu é que me adiantei aqui, porque eu estava raciocinando, ouvindo e ao mesmo tempo raciocinando na questão do levantamento, né? Porque é tudo isso, você está vendo que aquela área não pode ser, no caso, aquela área é indígena, então não adianta, né? Fazer só vai criar um problema futuro, né? Um desgaste, né? Institucional e também político, porque afinal de contas é interessante. Eu acredito o seguinte, que o diálogo ele é tudo. O diálogo, você conversar, saber como foi feito, eita, não foi, não sabia. Beleza, então parou aqui, agora você está sabendo. Eu não concordo quando há uma insistência e uma negação, ou então dizer que não sabia, porque às vezes acontece também isso, que a minha mãe, eu costumo dizer, sempre dizer, ela chegou assim, não vem dizer que não sabia, se não sabia, perguntasse. Isso. Antes, você pergunte O antes. município de Palmeira dos Índios sabe qual é a área demarcada. Sabe? Quando essa área foi demarcada, 5 ou 6 tentativas de anulação dessa área recorreram, houve recorrência, e um dos entes que recorreu foi o município de Palmeiras dos Índios. Tá? Assim, não há, isso não é justificativa verdadeira. Quando o camarada chega atrasado na festa que foi anunciada, entendeu? Porque é assim que tem acontecido. Algumas pessoas, esse debate da presença de colegas nossos da FUNAI aqui desde agosto, porque os colegas estão aqui desde agosto, tá? E a pessoa não se pronuncia, e quando se pronuncia, vem com coisas que não são verdadeiras, é muito grave, porque eu não posso chegar aqui achando que quem está me ouvindo é tolo, que eu posso dizer o que quero e que quem está me ouvindo vai acreditar no que eu estou dizendo. Eu preciso respeitar a inteligência de quem está me ouvindo. Quando eu tento lhe enganar, quando eu tento lhe tapear, quando eu me finjo de tolo, quando eu digo que não sabia o que eu sabia, eu não estou apostando na sua inteligência. Eu tenho que ter respeito por quem me escuta. E eu peço às pessoas que tratem da mesma forma. Entendeu? Não tenho qualquer interesse na cena política local, mas é preciso falar a verdade para as pessoas. Entendeu? Não tem ninguém mais sabido do que ninguém. Nem tem tolos, tá? Conversa verdadeira, conversa franca. Tem doído, Roberta, eu vi o vídeo do presidente da Câmara de Vereadores dizendo que os colegas da FUNAI são ladrões. Como, cara?
Imagina se eu chego aqui, se eu tenho responsabilidade, se eu disser assim, os vereadores são ladrões. Não posso dizer isso. Pode não. Como é que uma autoridade não É. tem freio na língua e diz um absurdo desse? Olha, nós estamos com profissionais que são assim, com muita experiência. A missão é difícil, a gente sabe. Os colegas da FUNAI não estão acompanhados pela polícia porque acham bonito andar com um monte de policial atrás. Estão sob risco, ameaça. Tá certo? São pais de família, pais e mães de família. É gente que está fora de casa desde agosto. Gente que não é de Alagoas, porque a missão que vem não é feita por alagoanos. E aí você vê uma autoridade dizer uma coisa dessas. Se Como é quiser fazer possível isso, crítica, meu caro? faça de forma inteligente. Pois é. Critique de forma inteligente, Porque quem diz o baseada. que Agora, quer, houve que não quer. é, Nós temos um compromisso responsável. Eu estou aqui defendendo os meus colegas da FUNAI, que estão fazendo um trabalho muito difícil. É meu dever, minha obrigação fazer isso. Ninguém está fazendo isso por prazer. É uma decisão judicial que está sendo cumprida. Tem uma multa para um servidor da FUNAI, que é o diretor de uma diretoria chamada DIDEM, Diretoria de Demarcação, que se a FUNAI não cumprir esse papel, é uma multa no CPF dele de R$ 5.000. Tá? Nós estamos cumprindo uma tarefa institucional por uma ordem judicial. Ah, você está com o papel? Não, você não está com o papel na mão. O colega da FUNAI que está indo às residências não está levando um papel na mão. Este é um papel. Ele está levando uma ordem judicial. isso. Perfeita colocação. Compreende? É, Não entender isso é, não é certo. é. Agredir os nossos colegas, eu tenho ouvido, não se armem. Tem gente que pega e grava no WhatsApp como se fosse. Nós estamos repassando essas coisas para a justiça. Nós estamos denunciando judicialmente quem tem feito isso. Nós estamos denunciando a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar as ameaças e alguns áudios e alguns vídeos que algumas pessoas têm feito irresponsavelmente. Não dá, a gente não pode por aí sair dizendo o que a gente bem quer, achando que a gente não tem, que não tem consequências sobre o que se diz. São servidores públicos constrangidos, exibidos publicamente a imagem deles como se fossem bandidos marginais, ladrões. Não são, respeito. Entendeu? Eu vi o ex-prefeito assim, vamos dialogar, chegue com respeito. Se tem alguma coisa que a gente fez o tempo todo foi chegar com respeito. Quem está sendo visitado pela equipe da FUNAI recebeu uma notificação 15 dias antes e Avisando. receberia a visita dos colegas de FUNAI 15 dias depois. Compreende? Nós não estamos fazendo uma coisa pela minha vontade, pela vontade da presidenta da FUNAI, pela vontade da ministra, simplesmente. É uma ordem judicial que a FUNAI, dentro daquilo que eu tinha lhe dito, errou quando não cumpriu esse papel antes, e não cumpriu por pressão política. É uma missão muito difícil que a gente está fazendo, mas é o que tem que ser feito nesse momento histórico, e nós vamos continuar fazendo com tranquilidade. Tá? Eu demorei, Roberta, e estou dizendo isso para dar a entrevista, porque era preciso que a gente tivesse cuidado, porque eu tenho um compromisso de não Agradeço dizer muito a aqui confiança. nada que gere. E é uma relação de confiança É. também, preciso dizer isso. Nós tivemos outros convites, mas nós esperamos por isso para dizer assim: o trabalho que os colegas da FUNAI estão fazendo é um trabalho sério, difícil, repito pela 10ª vez, difícil de ser feito, muito difícil. Mas é o que tem que ser feito porque tem uma decisão judicial. Tá? É assim, ter a oportunidade de dizer isso, e a gente adiou isso, é para dizer assim, aos palmeirenses, olha, abrandem os seus corações. Entendeu? Aqueles que estão dizendo que vão fazer, que vão acontecer, que estão ameaçando, vocês estão lidando com servidores públicos. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de constrangimento, sem denunciar a polícia, sem denunciar a justiça. Eu entendo que às vezes o cara pega o microfone e se empolga e diz uma coisa que não deve. Eu entendi a fala do presidente da Câmara assim, um descontrole verbal. Tá? Mas é preciso também que a gente diga assim, olha, nós estamos acompanhando tudo e nós estamos dizendo assim, é inaceitável que isso ocorra. O direito de manifestação é legítimo. Não está satisfeito com o trabalho que a FUNAI está fazendo, também é legítimo. Mas sem agredir Mas não pode moralmente. ser dessa forma, É. entendeu? Quem tem poder, quem tem responsabilidade, quem tem representação, tem que assumir os riscos disso, entendeu? Não somos nós os inimigos dos povos de Palmeira dos Índios. Não é a FUNAI. Essa imagem que está se desenvolvendo da FUNAI é uma imagem muito injusta. Esse processo é histórico. Esse problema é antigo.
O homem inteligente nesse processo todo é um cidadão chamado Gervásio Raimundo, que eu não conheço, Eu conheço. que lá Eu fiz um atrás podcast fez com o ele. acordo, vendeu a propriedade que ele tinha Já sob resolveu. litígio, resolveu, recebeu muito bem. Sim. As indenizações que a FUNAI fará não serão indenizações injustas. A lei diz que não se pode indenizar a terra. Tá? Tem um debate no entorno do marco temporal, mas eu Sim. vou te dizer agora, e essa é uma informação que eu estou te dando em primeiríssima mão, porque é uma informação que a gente está aguardando para esse momento. A primeira fase de indenizações vai acontecer agora, em dezembro, ainda em dezembro. Nós estamos indenizando 5 áreas. Nós estamos com um valor de 10 milhões 349 mil reais para essas primeiras 5 indenizações. Nós queremos indenizar e não queremos explorar ninguém e não queremos vilipendiar ninguém. Tá? Agora nós queremos fazer a justiça histórica de garantir aos povos indígenas de Palmeira dos Índios que o seu território, uma parte do seu território, porque eu te dizia, esse território era de 30 mil hectares, foi negociado para 17, foi negociado para 13, foi negociado para 7. Então são 7.000 São 5 hectares. mil, 5.000 neste momento o neste que momento. está em questão são 5 mil, porque 2 mil já estão nas mãos dos indígenas. Certo. Tá? São 4 mil indígenas. Mas, Tá? gente, Nem olha todo que mundo, informação maravilhosa isso, aí, tá nem vendo? todo mundo vive de agricultura, como eu já te disse. É. Tá? Mas nós não temos também como dizer, Roberta, que é uma coisa perversa. Eu ouço isso. Eu fui morador dessa cidade e eu tenho os amigos e a minha mulher estudou no Cristo, tem família aqui, nós temos vínculo com Palmeira dos Índios, tá? É, que são preguiçosos. Não é verdade isso. Então, Tem certo? essa Os coisa. indígenas estão produzindo lá banana, macaxeira, batata, vendendo na feira, entregando para supermercados. Nós temos 5 escolas, 4 escolas, 6 escolas indígenas neste momento, que empregam 300 pessoas. Nós temos 80 pessoas no sistema de saúde indígena. Nós temos 1.100 famílias com Bolsa Família. Não é verdade que esse povo não contribui com a cidade de Palmeira dos Índios. Eu tenho escutado, olha, o E comércio não é contribui. lógico, não Pois é é, lógico mais hoje em é. dia. Não tem lógica. Ninguém vive só de cair Ninguém para vive cima, de mas brisa. não, não, mas Ninguém vive não. de brisa. Esse povo contribui Existe, para o não. desenvolvimento de Palmeira dos Índios. Esse povo contribui para o desenvolvimento de Palmeira dos Índios. Se alguém quer mudar o nome de Palmeira dos Índios, vai cometer um ato tolo, porque vai continuar tendo uma história de que aqui foi uma comunidade indígena. É, O marco zero dessa isso é. comunidade indígena, Roberta, é a catedral. O povo indígena não está reivindicando a catedral. O povo indígena não está reivindicando a cidade. É mentira dizer que Palmeira dos Índios vai acabar por causa disso. Pesqueira viveu um processo muito mais amplo, são 27 mil hectares. O prefeito de Pesqueira hoje é um indígena, perseguido, maltratado. Entendeu? Já ganhou, já foi tomada na justiça, ganhou de novo, continua sendo. Pesqueira é um exemplo que a gente pode olhar e dizer assim: é uma cidade próspera, é uma cidade desenvolvida, que passou por uma fratura de violência muito grande. O cacique foi assassinado. Nós não queremos violência em Palmeira dos Índios. É preciso desarmar essas pessoas no sentido de ficarem pregando violência. É possível resolver este problema. Agora, o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o governo estadual, através do ITERAL, o INCRA, a FUNAI, o governo municipal, o poder público local e quem tem responsabilidade, tá? Precisa procurar uma saída que seja boa para as duas partes. Uhum. Não tem negócio bom se só for bom para uma parte. Não existe, é. Entendeu? Agora, claramente, não dá para abrir mão da justiça histórica de demarcar o território Chucuru-Cariri. Não quer conflito. Como, cara? Você não quer conflito, mas quer que a coisa continue como está? Desde quando esse conflito vem se dando? Não foi a FUNAI que inaugurou esse conflito. Esse conflito é da ocupação do território. Entendeu? Nós queremos contribuir para resolver isso, para melhorar essa situação. E queremos que Palmeiras tenha paz, porque nem o indígena vive em paz. Nem os pequenos agricultores, nem produtores, nem, enfim, Esse fica clima tudo. de instabilidade, de violência, de mal-estar É, já faz muito tempo. é verdade. Entendeu? Agora, sendo sincero, Roberta, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, eu não estou falando deste governo, tem erro, tem culpa, porque não demonstraram ainda a vontade, a boa vontade que precisaria ter para resolver esse problema. E resolver esse problema é garantir o território do povo indígena Chucuru Cariri em primeiro lugar. E garantir para os pequenos
é oportunidade de vida, tá? Oportunidade de vida. Nós temos defendido isso o tempo todo. Não é possível fazer a homologação simplesmente, a demarcação simplesmente, sem passar por um processo de compreensão de que os pequenos fazem parte. Esses dias o Tanaí me disse, eu conheço fulano que me disse assim, tem 14 filhos. É um pequeno produtor que tem 14 filhos. O Tanaí é a liderança indígena. Me falando dessa preocupação que ele indicava, dizendo o nome da pessoa, cuja agora como é que a gente não pode olhar para um pequeno que tem 14 filhos e está no território? Está no território que ele não pode continuar, porque ele não é indígena, mas é preciso encontrar uma saída para ele. Desculpa, falo muito, né? Não, ótimo. Eu sabia que é maravilhoso, porque a conversa flui e ela tá seguindo a lógica, né? A gente Isso. tá, não tem como interromper o raciocínio e dizer, e a oportunidade tá para isso, né? Para a gente esclarecer e informar, E a né? outra coisa é, além da produção que lá existe, além dos empregos que lá existem, além da renda que lá existe e que chega na cidade, tá? A gente tem na terra Chucuru-Cariri a mata, que Palmeira dos Índios não tem mais mata praticamente. Você pega as imagens, eu faço isso porque eu venho da universidade, eu tenho a obrigação de estudar, né? Para vir para você, para aqui hoje, eu estava de férias até hoje, eu estudei ontem a tarde inteira e entrei noite adentro, Ah, porque eu não posso vir sem, sem, exato. Eu sem, também. sem me preparar, você Aqui. também. Mas aí, assim, o que tem de mata em Palmeira dos Índios hoje praticamente está no território Chucuru-Cariri. Sim. Tá? A preservação dessas matas é fundamental para a saúde climática de Palmeira dos Índios e da região. Nós temos açude e a fonte d'água principal está em Palmeira dos Índios, de Palmeira dos Índios está no território Chucuru-Cariri. A água que chega em Palmeira dos Índios atravessa o território Chucuru-Cariri. Muita da energia atravessa o território Cariri, a rede elétrica, a rede hidráulica, a rede de telefonia celular, atravessa o território Chucuru-Cariri. Não dá para a gente continuar ouvindo as pessoas falando como se essas pessoas fossem peso morto que Palmeira dos Índios carrega nas costas. Não é verdade. O comércio sabe quanto o indígena compra aqui. E te digo mais, o padrão de renda do povo Chucuru-Cariri é um padrão de renda melhor do que muita gente que mora na cidade sem ser indígena. Tá? Portanto, eu não estou falando do consumidor que tem que ser valorizado porque é consumidor, estou falando da vida do ser humano que precisa ser respeitado. Todos nós precisamos aprender a respeitar os outros e todos nós precisamos do respeito alheio. Tá? Eu não vejo em muitas dessas falas respeito ao povo Chucuru-Cariri. E me dói mais quando eu vejo que algumas dessas pessoas que fazem falas respeitosas são pessoas que estão, especialmente em tempo de eleição, indo lá no Chucuru-Cariri dizer que é indígena. Eu sou indígena, entendeu? Eu quero voto indígena, eu defendo, eu sou amigo do indígena. E aí, quando passa o momento que o camarada precisa, ele vai lá e trai. Entendeu? Porque eu trato isso Infelizmente como traição. acontece. Tá? É importante que a gente tenha, e é importante que o povo Chucuru-Cariri também aprenda a lidar com essas questões. O povo é adulto, o povo é maduro, Mas o eu povo é acredito que eles já inteligente. estão enxergando, começando a enxergar, Pois é. né? É. Mais alguma observação? Não, desculpa. Não, mas tá ótimo, tranquilo. Não se desculpe, não. E se na pergunta eu faço, mas tá vendo como é bom Uhum. conversar? Uma É, entrevista é uma conversa e a gente que vai fluindo, né? Você vai lembrando, trazendo dados que, inclusive, tenho certeza que é diante da sua fala, a mente vai funcionando, vai trazendo. Quantas propriedades já foram vistoriadas e quantos produtores aceitaram, recusaram? Como é que está essa negociação aí? veja, eu não tenho esse número preciso, porque Exato. ele está acontecendo todo dia. Sim. E eu tenho tido uma postura que é assim, esta comissão que está em campo é uma comissão designada por Brasília, Uhum. com autonomia e atribuição de Brasília. Eu dou apoio, eu estou na logística, eu estou na retaguarda. Sim. Tá? Tanto que parte do que eu estou dizendo aqui, quem teria que estar dizendo era Brasília. Tá? Eu Certo. estou até antecipando um pouco e sendo atrevido. Mas te dizer assim, tem avançado, Uhum. apesar das resistências. Tá? O Alwende Planalto, que é o coordenador desse GT, é um colega de FUNAI experiente e sério e firme, porque também não pode ser diferente, né? Bastante comprometido com a missão que ele veio cumprir. Ele tem uma equipe, ele coordena esta equipe. Esta equipe é feita de pessoas experientes, de pessoas recém-concursadas. Tem avançado. Alguns casos, o pessoal tem saído de casa, o pessoal tem fechado as porteiras, o pessoal, seguindo a orientação, inclusive, de algumas lideranças políticas, vai chegar a hora que isso não é mais
possível de fazê-lo. É, Nós vamos indenizar agora aquelas áreas que estão ocupadas em janeiro, fevereiro, março. Nós retomamos essas indenizações com aquelas que foram levantadas em 2005, 2019, e nós vamos dar continuidade pagando as outras. O que nós ouvimos em Brasília, Roberta, quando estivemos lá em setembro, no meio de setembro, uma comissão de indígenas, e eu fui convidado para acompanhar essa comissão, da diretoria de demarcação da FUNAI, foi muito claro. Olha, recurso não é problema, nós temos recurso. então tá Tá? bom. Portanto, Então, isso é fundamental. Nós é, temos recurso e é a primeira vez que a gente escuta algo assim. Tá? Porque sempre houve ausência de recurso, nós temos recurso. então resolve. O que nós precisamos é organizar bem e tocar bem. Isso. Tá? Portanto, é, nós queremos resolver essa questão. E nós queremos resolver com diálogo e com paz. É, Mas nós não vamos aceitar ameaças. é, Tá? Portanto, é. nós queremos chegar respeitando o processo, repito, pela milésima vez é difícil, mas ele tem que acontecer. E é preciso que haja também a boa vontade também da outra pessoa de negociar, da outra parte, né? Porque é como o senhor está dizendo, o recurso vai vir, vai ser feito, né? Todo o tratado todo. E não é porque também tem um recurso que é infindável, não. Ele Uhum. vem para resolver o problema de acordo com o justo, Isso, pelo que o senhor está me isso, passando, né? Então é possível, porque tem, vamos dar um exemplo de tanto, o valor X. Não, mas eu só quero o valor X, X e Y. isso. É. Não, a gente tem Quem que não ser justo, aceitar né? vai à justiça, será depositado em juízo, Ah, tá? Mas o fato é o seguinte: as pessoas que receberão agora verão que não será pagamento injusto, sim, tá? Isso é importante. Tá? Não é o pagamento pela terra, é o pagamento pela benfeitoria, sim, pela boa fé, e aí a gente sim. precisa dizer assim, que ninguém construa neste momento achando que vai ser pago por uma construção que for considerada de má fé, É. tá? Assim, esse processo Senão também vai não, perder, se viu? não vai perder, Vai perder. exatamente. A gente não É, quer que ninguém perca, a gente não é, quer que haja injustiça, há um compromisso histórico. O presidente Lula, quando no período ainda de governo de transição, assumiu o compromisso de fazer eh, a entrega de 14 áreas no país, isso. inicialmente. É. Já fez mais do que 14. Palmeiras estava incluída aí, né? Palmeiras era a É, quarta, isso. tá? Palmeiras foi para o fim da fila e eu É, costumo dizer de forma crítica, porque eu não preciso guardar isso para mim, que inacreditavelmente Palmeiras está na prateleira e não tem avançado como por a gente que isso? gostaria. A pressão política que Alagoas exerce é grande, mas não é só isso. É também assim, o presidente Lula sabe exatamente o que acontece em Palmeiras. Não é um cara desinformado. É a sensibilidade com o pequeno também. E é a necessidade de construir uma saída para o pequeno. Compreende? Se eu pudesse decidir isso, eu já teria definido. Se eu tivesse a atribuição de fazer isso, eu já teria procurado áreas e já teria indicado para os pequenos um processo novo. Tá? O governo do Estado precisa entrar nessa história, É. precisa ajudar a resolver esse conflito. O governo do Estado tem sido bastante importante para a gente nesse momento, na medida em que a Polícia Militar tem dado a garantia de que as coisas estão andando. Veja, 80%, esse é um dado que eu vi quando eu estive em Brasília, 80% da ação da Força Nacional no país inteiro é acompanhando conflitos em áreas indígenas, inclusive esse tipo de conflito que a gente enfrenta em Palmeiras hoje. Imagina o que é, né? Alagoas é um estado anômalo, é um estado pequeno, com muita força política, isso é estranho, mas é outra coisa que precisa de ser dita. 1%, apenas 1% do território alagoano está na mão de povos indígenas. Isso é inaceitável. Estes povos, nas suas diversas etnias, são os primeiros ocupantes deste território. Não é possível que Alagoas continue tendo apenas 1%. Percebe? É preciso que a gente democratize o solo e não é só de produção de alimentos que a gente está falando, é de produção, de proteção ao meio ambiente. As áreas indígenas são as áreas que É. mais protegem a água, que mais protegem o rio, que mais protegem o meio ambiente. Isso é importantíssimo, especialmente no momento que a gente está fechando uma COP que discute a questão climática. Perfeito. Portanto, nós precisamos qualificar esse debate. Sair dessa coisa do ódio, da raiva, da agressão, da ameaça, para um debate mais qualificado. E nós queremos participar disso. E nós estamos pensando que estamos contribuindo com isso. Tá? Portanto, a minha vinda aqui
humildemente de novo, de forma muito agradecida pela oportunidade de a gente fazer essa conversa, de contribuir para que Palmeira entenda que esse debate precisa chegar no outro patamar, É. tá? Então, já está na hora de elevar o Exatamente, nível, né? exatamente. A gente já vem. Existe, assim, a fala de que a FUNAI está passando dos limites, né? O que o senhor responde a quem diz? O senhor responde o quê, né? A quem diz, quem tem esse tipo de fala, né? Sobre a passando dos limites sobre as famílias pobres, no Uhum. caso, né? A verdade, ela nunca vai se submeter à mentira, tá? As pessoas falam de fake news é mentira, É. né? Nós estamos fazendo uma tarefa muito dura, que é a tarefa de garantir o retorno dos povos indígenas ao conjunto do seu território. Parte desse território está ocupado por pequenos, por médios e por grandes. Os grandes são poucos, mas são muito influentes, né? E aí nós estamos vendo que os grandes colocam os pequenos na frente, que são numericamente Maior. maiores, né? E ficam por trás Entendi. fazendo a pressão. O que nós estamos fazendo é o que manda a lei. Nós não estamos agindo fora da lei. Nós estamos agindo conforme a lei e conforme a decisão judicial. Tá? Só que é uma situação que não tem como agradar a todos o tempo todo. Por isso que eu estou dizendo assim, autoridades, nos mobilizemos e a FUNAI estará aberta o tempo todo para esse diálogo, estará, para que a gente encontre solução para os pequenos. Nós não estamos preocupados com os grandes, confesso isso, nem estamos preocupados com os médios, porque esses sempre encontram uma saída, serão indenizados, É, comprarão terra em outros lugares, é. seguirão suas vidas. Os pequenos é que não terão tal oportunidade. E aí o Estado existe para isso. Eu defendo o Estado de bem-estar social e o papel do Estado de bem-estar social é cuidar dos menores, especialmente. Tá? Nós estamos trabalhando nesse sentido. A FUNAI não está fazendo nada fora da lei. E eu não terei dor nenhuma de consciência de que estou participando de um processo de violação dos direitos dos pequenos. Porque algumas pessoas dizem que é o seguinte, que a ação da FUNAI está querendo colocar ou provoca a divisão entre indígenas e agricultores. Não existe isso no caso do papel institucional da FUNAI. Esse conflito entre Essa, indígenas e pequenos agricultores, ele existe. O papel da FUNAI é estão garantir, brigando pelo. exatamente, estão brigando pelo mesmo território. O papel da FUNAI é garantir que o direito do indígena prevaleça, isso é fato, porque o território é demarcado e consagrado como território indígena a partir de estudo antropológico, tá? E a partir de acordos históricos. Os indígenas acusam, e eu tive junto, e não tenho nenhum problema em dizer isso, acusam a FUNAI de ter pressionado eles a abrirem mão dos 30 mil hectares por 17, por 13, por 7, que não cumpre. Compreende? Essa acusação a gente recebe Dos próprios. dos próprios É, indígenas. Olha, a é, FUNAI nos obrigou a fazer estas concessões, tá? Porque, de fato, pela justiça histórica, por um documento de um acordo lá, de uma doação, eles têm documento de 30 mil hectares. é. Nós estamos fechando um acordo de 30 que se reduz a 7, que é a renúncia de 23 mil hectares, que historicamente são Que é deles. muita coisa mesmo. Palmeiras dos Índios precisa entender É, isso. Tá? E essa oportunidade de falar, que vai, claro, desagradar alguns ou a vários, tá? Eu não estou preocupado também se a metade da população é contra, se a outra metade é a favor. Eu estou defendendo aquilo que eu considero justo. é. Tá? E quando a gente tem convicções, e convicções profundas, e quando a gente se move por aquilo que a gente considera justo, e a justiça aqui neste momento é a partir da perspectiva dos povos indígenas, que são os donos históricos desse território, e que não é pela lógica capitalista de propriedade, tá? É pelo uso fruto comum dessa terra, é importante que a gente assuma essa tarefa. Tá? E esse debate, por mais difícil de ser feito que é, eu sei disso, tá? Eu estou botando a cara e estou dizendo assim, olha, é preciso que a gente avance nesse debate, entendeu? E não tem, eu tenho visto, com todo respeito, e algumas autoridades sabem o que eu estou dizendo aqui, eu tenho visto autoridades em Palmeiras dos Índios silenciando, Meu acanhado, como se né? fosse É, possível o silêncio, não existe o silêncio é. dos justos, Não adianta, vai chegar o momento que tem que entendeu? participar, né? É, De alguma e forma. eu tenho dito, disse a alguém já, disse, olha, façam pelo menos uma fala É, pedindo paz, tranquilidade, é, sensatez,
Porque não adianta você deixar para falar depois que as coisas É. aconteceram. Por falar nisso, né? Agora falando nessa questão de uma possível violência, né? O município ele teme, né? A violência. A FUNAI, caso aconteça, ela tem estrutura para enfrentar esse cenário? Veja, a FUNAI não é um órgão de polícia, apesar de ter algum poder de polícia, tá? Mas o poder de polícia da FUNAI não é para fazer isso. Isso é atribuição do governo do Estado, é Sim. atribuição do governo federal e da Polícia Federal. Nós temos mantido a Polícia Militar, ainda ontem a gente teve uma reunião, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Federal tem cumprido um papel muito importante. Ainda ontem nós tivemos uma reunião chamada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, tratando disso, reunião com autoridades civis, militares, tá? A Polícia Federal, eu já estive com ela 2 vezes, já mandei documentos, nós temos mantido informação. O Ministério dos Povos Indígenas sabe, o Ministério da Justiça sabe. Quando nós estivemos em Brasília, o nosso último compromisso público foi com o Ministério da Justiça. Tá? Se acontecer alguma coisa com alguma liderança, a responsabilidade é das autoridades. Tá? E no final do presidente Lula. Compreende? Porque é assim quem assume papéis. A FUNAI não tem este papel. A FUNAI tem cumprido o seu papel de dizer às lideranças: olha, não saiam por aí conversando, não frequentem bares, não promovam certas questões, não entrem em É. certas polêmicas. Isso Tá não orientando, constrói. né? Isso não constrói. É. Agora, fora, a FUNAI não pode responder pelo que se diz, né, pelo que a liderança, pelo que certas pessoas que se apresentam como defensores de indígenas em causa própria. Tá? Tem gente que está dentro da área indígena há 2 anos. Pura má fé. Pura má fé. Quer dizer assim, como é que você sabe que esse território está demarcado? Como é que você entra neste território? E como é que você se apresenta publicamente como se fosse defensor dos pequenos? Você é defensor de você mesmo, cara. Você é criminoso no final das contas. Entendeu? Eita, que agora esse recado foi É, diretamente. pois é. E falando em nome da lei, eu preciso dizer isso. Entendeu? É. Isso não vai passar em branco. Porque, inclusive, quando for para fazer a indenização é para boa fé. Quem está agindo de má fé, quem comprou um território dentro da terra indígena, quem comprou uma terra dentro da terra indígena, há 2 anos não vai ter qualquer possibilidade de indenização, porque é má fé. Descobre, né? Você constrói uma mansão dentro da terra indígena nos últimos tempos. Vou te dar um exemplo, que eu tenho pelo menos 2 amigos envolvidos nisso, lesados. Tem um loteamento dentro da terra indígena feito nos últimos tempos. O município autorizou esse loteamento. Compreende? Tem documentos cartoriais, sabendo que isso estava sendo feito dentro da terra indígena. Aí você tem um pai de família que, na sua boa fé, Vai comprar. comprou. Eu escutei alguém dizer assim: eu tenho amigos que me ligaram perguntando, eu digo, olha, eu não É. posso ficar falando sobre isso, porque É. esse é um assunto. Mas eu quero te dizer que, infelizmente, você foi lesado. É. Eu não estou dizendo que o cidadão que vendeu o loteamento tinha má fé, mas eu estou dizendo que tem uma rede, É. que quem está Precisa sendo ser lesado. quebrado isso Pois aí. é, É. aí assim, de quem é a culpa é da É. FUNAI? Não, meu caro. A culpa é de É. quem legitimou um loteamento dentro de área indígena. Compreende? Como é que o poder público municipal, como é que o cartório, como é que legitima um negócio desse sabendo que está errado? É. Aí o cidadão foi lá e fez um financiamento. Eu soube que teve um cidadão que fez um financiamento de 300 mil e construiu uma residência. Imagina, E aí? Roberta. É. Aí a pessoa Entendeu? é doida também, viu? Eu É sei que essa negócio pessoa para. está sofrendo, É. eu sei que essa pessoa está angustiada. Agora, eu quero É. dizer a essas pessoas que a FUNAI não tem culpa nenhuma nessa história. Que o papel da FUNAI é defender o território indígena Que para tome usufruto. cuidado também Exatamente, para quando usufruto. saber o que é que está comprando. Tem gente comprando, achando que pode É. comprar e que não vai dar em nada. Não. É um risco que você assume. Quem fez isso sem. As duas pessoas que são minhas amigas, que é um casal muito querido, e um outro amigo muito querido, quando eu morei em Palmeiras dos Índios, eu fiz um grande amigo. Ele é uma dessas pessoas, tá? E que me liga e que me pergunta, e eu digo, bicho, é triste ter que dizer isso a você, mas você foi lesado. É. Entendeu? É importante que o povo de Palmeiras dos É. Índios faça isso, tenha esse cuidado, tá? Para não ficar depois, e quanto mais tempo demora, mais grave fica, É. criando um problema que é um É. problema cada vez maior.
Quem está cometendo este erro não é a FUNAI. Esse dado da área demarcada é um dado público. O poder público municipal sabe, o poder público estadual sabe, as pessoas de boa fé sabem. Não entrem em empreendimentos. Preciso dizer isso a vocês. Não façam empreendimentos dentro da área demarcada, especialmente se você fez nos últimos 10 anos. Pode ser avaliado como de má fé. E você pode perder tudo. Eu Pode tenho que não, dizer você está isso. assim, tá tentando acalmar. Vai perder, porque, né, é A gente precisa complicado isso dizer aí. isso. E não é É, para dizer assim, nós não queremos que Palmeiras se desenvolva. Não, pelo contrário, nós queremos desenvolvimento de Palmeiras dos Índios e queremos desenvolvimento de Palmeiras dos Índios com a participação efetiva dos povos indígenas. é isso Entendeu? Não é possível, nós não temos duas cidades, dois municípios. Nós temos uma cidade e um município. Se adequar a isso é fundamental. aí. É isso aí. Quando as pessoas entenderem isso aí, Isso. eu Nós vamos acho ter que aí. paz e nós vamos ter justiça. É, Porque eu sei que a pessoa que está lá dentro de uma área indígena, dentro de uma terra na área indígena, não tem paz, não tem é, sossego, não tem. Não é. tem, é preciso que tenha. E você não pode fazer paz e sossego ocupando um território tradicional indígena. E o psicológico também mexe muito, né? Porque ali você está, como você disse, compra uma propriedade e daqui a pouco você não tem nada. E agora? É o risco. Tá certo que aí quem pode ser indenizado, é indenizado, né, no É, caso. Tudo bem. E que aquele que comprou, como você está dizendo, principalmente de 10 anos para cá, que aí não, você foi lesado, você não vai é. receber nada. A pessoa é coisa de pirar, viu? Esses Tem dias que ter. uma pessoa está vendendo uma propriedade e a pessoa que está comprando, que é um órgão público, consultou a FUNAI se essa propriedade incidia sobre terra indígena. Pronto, ó, A primeira coisa que a gente fez foi é, fez o estudo e informou, olha, isso, essa área não incide sobre o território que está em questão hoje. tranquilo. Ponto. A É, pessoa que vai comprar vai ter um documento lá dizendo, olha, esta é, área não incide sobre a terra indígena. é. Tá? Nos consulte. Tem uma plataforma GovBR. Você faz a consulta à FUNAI, a FUNAI vai analisar. Você manda o ponto de georreferenciamento, a FUNAI vai analisar Para e vai te onde? dizer plataforma GovBR. Certo, Tá? Assim, certo. é um canal institucional que Sim, chega uma hora que chega. No caso, aí eu mediei para que a consulta fosse mais rápida, o certo, resultado da consulta se desse de uma forma mais certo. acelerada. Mas não compre, não É, adquira. Quando alguém quiser te vender, procure saber se está dentro da terra indígena ou não. Porque se estiver dentro da terra indígena, é um problema que você herda. é, Tá? Imagina você comprar um problema. é, é verdade. Vamos lá, próxima Uhum. pergunta. Há ou não há determinação política para homologar ainda este ano? Não sei te responder isto. Sei te responder outra coisa. Que essa homologação já esteve, bateu na trave duas vezes. Eu sou meio mesquinho, quando eu tomo um vinho, eu compro um vinho até um certo valor. Já houve um dia que eu comprei um vinho por um valor muito maior para comemorar a homologação da terra indígena, ela não saiu. Ah, Tá? Depois o presidente Lula ia fazer e disse que adoeceu, não fez. ah, Não é simples. O que nós esperamos, e eu digo a você com sinceridade, é que ocorra ainda este ano. certo, Esta é a nossa expectativa. certo. Tá? E é por isso que nós estamos também trabalhando, sem nenhuma com Ah, toda a franqueza. Nós trabalhamos permanentemente por isso, porque nós entendemos que este ato político, porque do ponto de vista técnico, a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas já cumpriram o seu papel. O Ministério da Justiça já tem esse documento, já remeteu esse documento está na mesa do presidente faz tempo, tá certo? O que falta então, no é caso, a o FUNAI simples ato de assinar. ele já enviou o parecer final favorável à homologação. Há 2 anos que a FUNAI já fechou esse papel. Entendi. Tá? Entre a FUNAI, o Ministério da Justiça e a mesa do presidente, Certo, tá? Tem um percurso longo, certo. que não se justifica, no meu entendimento. Mas a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas já cumpriram seu papel. Então, a gente ainda não tem como definir se são dias, meses ou anos, no caso. Porque, como você disse, já tem 2 anos, né? Mas a solução assim ainda não. Ainda ontem eu A soube gente que não tem seria como. ontem. Olha, minha gente, tá saindo Pois é. mais Mas eu informação, também viu? não trabalho mais com essa expectativa, porque o seu Antônio Celestino, o povo do Chucuru Cariri sabe, Eu torço, viu? é, Você percebe, sim, né? Eu eu tento ser sei o mais disso. imparcial É, possível, mas a gente seu Antônio as coisas Celestino, que acontecem. é uma liderança de 86 anos, né, patrimônio
vivo desse estado, né? Patrimônio cultural, recentemente agraciado com o título de doutor honoris causa, o primeiro indígena alagoano e um palmeirense, foi convidado há cerca de 1 ano e meio para ir a Brasília para participar da cerimônia de homologação. E 10 minutos antes, isso não foi informado ele que isso não aconteceria. Aconteceram várias outras. Tá? Seu Antônio passou mal, foi parar na UPA lá e Decepcionado, meu tal, voltou Deus, muito decepcionado. E nós ficamos extremamente decepcionados. E eu tomei um vinho amargo, porque era para tomar com outro fim. é. Nós esperamos o tempo todo que isso ocorra. Tá? Não há justificativa do ponto de vista técnico para que não tenha ocorrido E a ainda. FUNAI, ela está sendo pressionada por grupos econômicos ou lideranças políticas para segurar essa homologação? A FUNAI não sofre essa pressão, porque a FUNAI não se submete a esse tipo de pressão. Mas não existe, não. Assim, a gente A sabe, gente eu sabe, tenho, Roberta, a coordenação da FUNAI é um prédio muito simples, um prédio muito maltratado, mas é um lugar muito aconchegante. Enquanto eu estiver na coordenação da FUNAI, todo mundo que quiser conversar comigo sobre este assunto será bem recebido, indígena ou não indígena, desde que saiba que nós temos uma posição clara. Tá? certo. Aquilo que eu disse ao ex-prefeito Júlio César, nessa história eu tenho um lado e o senhor sabe qual é o meu lado, não há dúvidas. Eu não estou na coordenação da FUNAI para embarrear o processo de luta dos povos indígenas, é para fazer, ajudar, contribuir para fazer avançar. Tá? Exatamente. Mas, assim, com todo respeito a quem quiser esclarecimento, a gente faz o esclarecimento que a gente puder. Eu já recebi pessoas querendo informações e tratando desse assunto. Voltando a uma pergunta que você fez lá e que eu penso que não respondi devidamente, tem sim muita gente procurada a gente, porque tem gente que não quer mais esse assunto na sua vida. Tem gente que quer resolver isso, tem gente que quer estar em paz. E nós estamos acolhendo isso, estamos passando para a comissão, e a comissão tem tratado, inclusive, da seguinte forma: nós vamos Agilizando, priorizar né? aquelas que são mais complicadas. Olha Ah, que coisa, né? ah, E aí, mas nós estamos acolhendo esse pessoal ah. e vamos levar adiante o desejo desse pessoal de resolver esse problema. Acho que Porque talvez porque seja o seguinte, não, a Roberta, bom, vamos dar um exemplo. A Roberta a gente já sabe que está resolvido, então vamos aqui, que esse aqui está mais complicado, pode ser que demore, porque na hora que a gente chegar na Roberta, ela já sinalizou que ok, isso, então tudo isso, bem, né? nós já temos as É isso. sinalizações positivas, nós vamos avançar, então estamos tratando aquelas que são mais difíceis no primeiro momento, para que a gente possa depois resolver tudo. Assim, a decisão política da presidência da FUNAI, a presidência Joênia, é de que nós vamos levar adiante. Tá? É, existe o medo no governo federal de que o impacto eleitoral diante de toda essa situação, dessa história. Alagoas tem 1% do eleitorado alagoano, não é o impacto eleitoral a questão. Tá? É, é o significado político, porque é aquilo que eu te dizia, assim, muitas lideranças de Alagoas, ou várias lideranças de Alagoas, é, tensionam nos bastidores. Eu não vou nominar, porque eu não provo, mas eu sei. Os povos indígenas também sabem, compreendem? Assim, a gente sabe que teve uma comissão daqui visitando todos os gabinetes em Brasília no passado. O direito de cada um de fazer isto. Tá? Assim, os povos indígenas não têm essa organização e eles fazem outra pressão, eles fazem agora quando a gente esteve em Brasília, fomos ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, fizemos a denúncia. Nós temos 5 lideranças aqui sob proteção do Programa Nacional de Proteção das Pessoas sob ameaça. Tá? Nós temos ameaças públicas e ameaças veladas contra lideranças. Compreende? Eu sou um apaixonado por Palmeira dos Índios. Não por medo, eu não sou movido pelo medo, não que eu não tenha medo. Tem que ter. Paulo Freire dizia que medo é sinal de que está vivo, É. mas eu tenho cuidado. Eu não vivo a noite de Palmeira dos Índios quando estou aqui como vivia antes. Eu sou um homem da noite, eu também gosto da noite. E as Né? pessoas, às vezes, no desespero da falta de informação, da raiva, né? Claro, algumas pessoas estão estimulando uma coisa muito perigosa. Algumas pessoas estão estimulando uma coisa muito perigosa. Compreende? E a gente não pode permitir que O isso quê? avance. Violência, Ah, ameaça, intimidação,
Os jovens que estudam em Palmeira dos Índios, que ainda tem jovens que vêm para a faculdade, são muito, muito, muito agredidos. As pessoas que vêm ao comércio, comerciantes, não se prestem a isso. São insultadas muitas vezes. O dinheiro do pequeno e o dinheiro do indígena não são diferentes. Os indígenas participam do comércio local. Respeitem. As posições políticas e ideológicas de cada um não podem, nesse instante, não dão a ninguém salvaguarda para ameaçar, para agredir, para insinuar. Tá? E eu espero que as pessoas que têm poder, que têm liderança, cumpram um papel mais inteligente e mais sábio, porque este, Roberta, é um processo irreversível. Ponto. Ponto. Este é um processo irreversível. Nós vamos sim Pode travar, garantir. agora regredir não, É, no caso, e né? não adianta você ficar embarreirando uma É. coisa que vai Vai acontecer. acontecer. Entendeu? O que a gente precisa fazer agora, e eu estou aqui de coração aberto, sem maldade, sem nenhum triunfalismo, não é isso, porque ninguém triunfa sobre ninguém num processo como esse. Tá? É dizer assim, as autoridades e as pessoas, o diálogo é o melhor caminho, nós acreditamos nisso, nós temos feito isso, eu não estou aqui por outro meio. Eu evitei falar desse assunto o tempo todo, porque este é um assunto que a gente tem como definição não gerar polêmica, para não atrapalhar. O que nós queremos é tranquilidade para poder trabalhar, cumprir o que é o nosso papel institucional enquanto FUNAI, mas avançar um processo que é uma reparação histórica. Nós tratamos isso como uma reparação histórica. O povo Chucuru-Cariri está perto de realizar um sonho histórico de várias gerações. E há firmeza, viu, no povo Chucuru-Cariri. O silêncio, não se enganem, o silêncio não é medo, acovardamento, é sabedoria. Tá? Portanto, não fiquem estimulando uma violência que não precisa acontecer. Ninguém precisa matar, nem ninguém precisa morrer para resolver este assunto. Paz, minha gente, sabedoria. Esta é a mensagem que a gente quer cultivar o tempo todo. E que ninguém tente triunfar politicamente. Eu não vou aceitar provocação. A minha missão na FUNAI não é política partidária, minha missão é missão de vida. Eu sou um homem das causas democráticas e populares e a causa indígena está no meu coração. Ponto. E o meu papel é este. Eu estou cumprindo o meu papel com a definição que precisa cumprir. Mas também não andamos com medo nas ruas. A gente anda de cabeça erguida Porque sabe e que com está a fazendo o firmeza seu e com a papel, firmeza que é. precisa andar, É. tá? Assim, é, a definição existe e nós vamos construir essa definição com paz, com tranquilidade, com respeito e com carinho pelas pessoas. Ô, Cícero, aí no caso, vamos entender, quem garantirá esse reassentamento digno para essas famílias? Como é que funciona? É governo? É FUNAI? Como é que funciona isso aí? Como é que pode existir isso aí? Quem Veja, pode garantir isso aí? institucionalmente o papel da FUNAI é cuidar da questão indígena. Nós temos avançado nesse debate e dizer assim, nós reconhecemos que precisamos contribuir, participar do debate que indique uma saída para o pequeno. Tá? Estamos chamando assim um fórum de discussões. Tá? Assim, entendemos que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem que descer para a realidade de Palmeira dos Índios e tem que mergulhar nesta realidade procurando uma saída para estes. Agora, entendemos também que quem aqui está precisa acolher esta possibilidade. Eu tenho visto pessoas dizendo assim, não, nós não vamos sair. Vão. É. E o que nós queremos é que vocês saiam para um lugar confortável, no qual vocês possam trabalhar e possam viver com dignidade. Porque é isso que nós defendemos para todos, enquanto cristãos, porque é assim que eu me defino, tá? Antes de tudo, que todos possam ter um lugar ao sol. Deus deixou a terra, Deus deixou a água, Deus deixou a mata, Deus deixou para todos e todas, e não para alguns. Então, caso haja alguém que diga assim, não aceito, vai perder a terra? Vai receber a indenização de forma involuntária, tá? Vai ser depositado em juízo, tá? Se você não permite isso, uma hora
uma hora extrema, a justiça vai Que dar. seria, no caso, assim, o uso da força policial pode existir caso haja É total, tudo que a gente não quer, Roberta. mas É pode. tudo que a gente não quer, é esse tipo de situação. Tanto que nós estamos fazendo todas as áreas que estão nos recebendo, tá certo? Todas as áreas que as pessoas já entenderam que essa é uma briga que não precisa ser da forma como está sendo, Exatamente. Para tá? chegar no ponto limite que não tiver, é o último recurso, assim, no caso. Seria o último, o extremo. E dizer a você o seguinte, que algumas lideranças que se promovem nesse debate, eu não vou entrar no mérito, tenham a responsabilidade de não levarem as pessoas, em nome da sua vaidade de se promover, para um lugar difícil, sem retorno. É. Tá? Nós queremos sentar e conversar, nós queremos dialogar francamente, nós queremos construir juntos uma saída que seja boa para todo mundo. O bálsamo seria a saída é, real para reassentar esses agricultores ou é só um discurso político para acalmar os ânimos? Veja, o que é o bálsamo? O bálsamo é um projeto de irrigação do governo do estado, um projeto lindo, Hum. e Conheci lá, lindo. conhece lá, né? Conheço. Que seria para... Tem os colegas nossos da universidade que participaram desse projeto, que seria de uma área de irrigação com 4 hectares. Tem gente dentro da terra indígena hoje, Roberta, que tem uma casa e um quintal. E nós sabemos disso, tá? E não podem ficar desabrigados. Tem gente que tem 5, tem gente que tem 6, tem gente que tem 10. Ah, Quando nós falamos no bálsamo, nós dizemos assim, esta área já é pública, tá? Já tem algumas famílias lá, tá? Inclusive alguns indígenas que não cabe aqui esclarecer qual é o detalhe do processo, um pequeno grupo, que pelo Ministério Público e pelo Governo do Estado e pelo Iteral, querido Jaime, um grande abraço. Quando eu falo no bálsamo, eu não estou querendo que acolha indígenas, eu estou querendo que acolha não indígenas nesse momento, os indígenas que estão lá continuariam, mas ocupam um pedaço muito pequeno, tá? Que não são Chucuru Cariri, ou que são Chucuru Cariri, que tem questões internas que não vou detalhar aqui, mas o fato é que o bálsamo já acolheria uma parte desse povo. certo. Não creio que dê para todo mundo. Creio mais, creio que o governo federal e o governo estadual devem adquirir mais áreas e reassentar esse E pessoal. tem outras áreas É assim preciso identificá-las. Nós não temos como FUNAI a missão disso. Se o presidente Lula me designar para comandar uma comissão que identifique essas áreas, hum, tá? Eu deixo a FUNAI e vou para isso para resolver esse negócio, para poder resolver essa questão. Eu não espero isso, nem estou reivindicando isso. Penso que há outras pessoas capazes de fazer isso. fazer isso. Agora é preciso que o governo do Estado entre nisso. É preciso que o governo federal decida por isso. E é preciso que o governo municipal mude a postura, porque a nota que o governo municipal publicou dizendo que a FUNAI estava atuando de forma coercitiva é mentirosa. Isso não contribui. Tá? Pelo contrário, nós temos boletim de ocorrência de ameaças feitas aos colegas de FUNAI. A FUNAI não chegou com a polícia, Roberta. A FUNAI só chamou a polícia quando se viu ameaçada. Compreende? Nossa primeira atitude não foi visitar família nenhuma acompanhada de polícia. Mas nós vimos o discurso crescer e nós vimos a ameaça chegar. E aí nós temos o dever e a obrigação de proteger os nossos colegas, que são servidores públicos no exercício do serviço público e sob ordem judicial. O INCRA, ele já fez o estudo técnico do reassentamento? O INCRA, Existe esse documento oficial o até INCRA agora tem ou sido não? chamado pela FUNAI a acompanhar esse processo. Tá? Eu não tenho como responder pelo INCRA. Agora sei Nem que tem essa informação para passar, nem no tenho caso. essa informação precisa. Agora Precisa. entendemos que o INCRA precisa participar desse momento. Entendi. Entendeu? E aí, veja, eu estou falando de Que é Ministério isso do que ele está dizendo. Desenvolvimento Quem precisa Agrário. estar aí junto, no caso, esse reassentamento, ele depende de INCRA, FUNAI, governo do estado, ou governo federal, ou todos juntos? Todos juntos participando de um mesmo esforço, que é apresentar para os pequenos produtores uma alternativa de vida justa Certo. e que resolva definitivamente essa questão de estar num território que está sempre o tempo todo, está sendo o tempo todo disputado. Tá tenso, o clima tá Tenso, tenso. e vem assim
há muito tempo. E É não deve continuar assim eternamente. verdade. E não terá solução se não houver o que tem que ser feito, que é o processo de homologação da terra O indígena de senhor Chucuru do enxerga esse Cariri. diálogo já entre essas entidades, o compromisso entre Não enxergo não, sendo sincero para precisa, você, mas precisa. sei que precisa. E te digo mais, que nós temos Até falado essa disso o questão do tempo todo. governo do estado, esse É, chamamento para o nós governo do estamos estado. chamando isso É. o tempo todo. É a FUNAI quem está chamando isso o tempo todo. O senhor tem como, assim, meio complicado, mas garantir alguma coisa, mas existe assim alguma garantia de que ninguém ficará sem terra caso a homologação seja feita? Não tenho como te dar essa garantia, porque é aquilo que eu te dizia É, antes, é um envolvimento, é um mutirão de vários órgãos públicos e de várias autoridades nesse sentido. Agora, a primeira coisa que eu entendo é, nós precisamos fazer o que eu estou fazendo aqui, dizer assim, nós é, estamos abertos a esse diálogo, é. tá? Assim, qual é o processo, quanto tempo, quais são as etapas? A FUNAI está disposta a participar disso da melhor maneira possível. E já pensou assim no plano B, caso essa questão, porque você disse que é uma parte do bálsamo que vai fazer parte desse processo. E caso não haja tudo isso, não consiga resolver tudo nessa questão do bálsamo. Existe, já tem o plano B, que seria Tá? para onde essas pessoas vão ser reassentadas, no O que eu caso? estou te dizendo é que É, pensamos que parte do bálsamo deve fazer deve parte desse fazer, processo. foi. Imagina, uma área irrigada, É, com condição de vida melhor, com o exatamente, governo do seria o Estado, ideal, no isso, caso, com o né? governo do Estado, com o governo federal, trabalhando a questão da moradia, Ah, trabalhando escola, trabalhando o conjunto. Isso não é impossível e nem é surreal. Tá? O fato é que, para além da área do bálsamo, é preciso ter outras áreas ah, que devem ser buscadas. é, Não é, e aí eu tenho que dizer isso claramente, não é papel da FUNAI. O papel da FUNAI, neste momento, é fazer o que está fazendo. ah, Tá? É fazer o levantamento de benfeitorias, é garantir as benfeitorias, é levantar dados, porque nós estamos indo de casa em casa e levantando esses dados. Apresentar para o governo do Estado, apresentar para o INCA, apresentar para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós queremos contribuir com isso, porque é da nossa forma de entender, uma forma, inclusive, de distensionar isso e de dizer assim: nós temos clareza de que este não é um processo simples, porque isso envolve o pequeno, que não pode ser abandonado. Agora, é preciso que outros órgãos do governo federal e é preciso que o Estado e o município entrem. E é preciso que as pessoas que estão dizendo o tempo todo, e responsavelmente, com todo respeito à liberdade de expressão, que não vão sair, algumas autoridades, algumas pessoas que postam vídeos, assumam uma outra postura, porque elas não estão essa daí ajudando, não elas dá, estão não. atrapalhando. É. E não é atrapalhando a FUNAI ou o indígena, é atrapalhando o pequeno, É. Mas sempre o pequeno é quem sofre, né? infelizmente, né? Infelizmente, né? Infelizmente. É. Cícero, a homologação da terra indígena Chucuru Cariri vai acontecer no governo Lula? Nós esperamos que aconteça no governo Lula, tá? Da mesma Está forma que caminhando para isso, é, né? Vocês estão trabalhando, estão se nós estamos movimentando, trabalhando o né? Como tempo você todo acabou para de dizer isso. agora, já vai sair, né? É, Tudo. ontem nós esperávamos isso, É, tá? Portanto, nós estamos trabalhando para isso, é. tá? Assim, e é fraternalmente que nós estamos trabalhando para isso. Então, a gente pode aguardar que esse processo demarcatório já está terminando, tá chegando pertinho, né? Nós Vamos ser nós otimistas. estamos vivendo uma etapa de muita clareza de que não pode recuar, precisa avançar, tá? E nós estamos também trabalhando muito para dizer aos povos, às lideranças do povo Chucuru Cariri, que é assim, nós entendemos a impaciência de vocês, nós entendemos a inquietude de vocês, nós entendemos a injustiça histórica que existe contra vocês, mas nos ajudem a levar esse processo adiante pelo engajamento, pela organização, pela mobilização, mas também pela não aceitação às provocações e pela não adoção de processos violentos. Tá? A resiliência desse povo tem sido uma coisa muito bonita. Agora, assim, como hoje, como gestor de um órgão público, eu não posso esperar que este povo que foi massacrado
que vem sendo massacrada há tanto tempo, aceite certas coisas eternamente. Eu sei que tem uma fervura, tá? Uma fervura muito elevada. O que nós não queremos é que haja uma ação de retomada, porque as ações de retomada são sempre ações de maior risco, tá? Mas nós não temos governabilidade sobre isso. O povo é livre, o povo é autônomo e a gente respeita a liberdade e a autonomia desse povo. Perfeito. Cícero, a conversa muito agradável, muito informativa, muito instrutiva, né? Eu acredito que eu, eu consegui extrair muita coisa que eu queria, assim, e além de não ter perguntado, como entrevistado você foi maravilhoso, né? Se doou, assim, coisas que até eu não perguntei, você já se antecipou na sua fala, Uhum, que isso é muito importante, muito interessante, é que você observa quando a pessoa veio realmente para se doar, para dizer, né? Passar as informações que tem, que são justas e necessárias e corretas, né? Às vezes a gente tem algumas informações que não são de fontes confiáveis, o uhum. que não é o seu caso, né? Você está como coordenador da FUNAI, cumprindo o seu papel. Eu desejo muita boa sorte, né? Nessa sua empreitada. Espero que vocês tenham sucesso. Como palmeirense, de coração, desejo que esse conflito agrário ele termine da melhor forma possível. E eu queria, assim, deixar esse espaço para que você concluísse se tem alguma coisa a mais que eu não tenha perguntado e que você também tem aí para deixar para a gente agora. Porque a conversa já tá, Uhum. É, rendeu um bocado, foi viu? uma conversa alongada, né, A gente tem que, Roberta? infelizmente, tem que Perfeito. terminar, Ó, mas tá tranquilo. dizer a você primeiro do agradecimento de novo pela oportunidade, de que parte daquilo que aconteceu aqui é muita responsabilidade da sua condição, do seu profissionalismo, da sua boa vontade, da sua boa fé, porque é também disso que a gente está falando, né? Eu tenho visto com tristeza muita má fé na forma como algumas pessoas se pronunciam. E a minha vinda aqui é justamente para dizer assim, olha, nós estamos lutando para construir um processo que seja apaziguador, que seja justo para todas as partes, que garanta, antes de tudo, o direito dos povos indígenas. Não há acordo fora da garantia do direito dos povos indígenas. Ninguém quer conflito, ninguém está buscando conflito, ninguém está alimentando conflito. A gente quer paz e quer tranquilidade, mas quer justiça com os povos indígenas de Palmeira dos Índios. Essa posição é inegociável. Tá? É preciso fazer justiça, justiça histórica, reparação histórica. Isso não está em pauta do ponto de vista da negociação. O território do povo Chucuru-Cariri é do povo Chucuru-Cariri e assim deve ser. Tá? Como nós vamos construir esse novo momento é parte desse processo dialético, tenso, mas que pede a gente maturidade, sabedoria, boa-fé, disponibilidade, tá? Generosidade, tá? E responsabilidade pública, tá? Assim, que ninguém coloque a sua vaidade e o seu interesse particular acima do compromisso histórico que esse momento pede, tá? Eu tô muito convencido de que eu tenho vivido os últimos dias é, da minha experiência histórica no mundo nesses últimos dias de forma muito intensa, mas também de forma muito rica do ponto de vista de aprendizagem. Eu estou aprendendo muito e estou sofrendo muito também, né? Porque a gente É, recebe as pressões, recebe as ameaças, que não cabe ficar dizendo aqui, mas que a gente também não tem problema de dizer assim, nós vamos levar adiante o que tiver que ser levado. Dizer assim, eu tenho a alegria de fazer parte da FUNAI nesse momento que tem uma presidência e um corpo técnico comprometido com a causa indígena, que tem um ministério que tem compromisso com a causa indígena, que tem um governo que nos últimos dias homologou, demarcou, adquiriu terras no país todo e que isso é um avanço. Falta Palmeira dos Índios, a concretude, mas de também poder dizer assim, e apontar para aqueles que estão procurando uma saída no território palmeirense, dentro da terra indígena, a expectativa e a oportunidade histórica de resolver esse impasse. E da forma que é possível, mais justa. Ninguém quer cometer injustiça contra ninguém, mas a primeira justiça é a justiça que diz assim, esse território que está sendo reivindicado é indígena. perfeito.
Perfeito. Muito Um obrigada. abraço. Prazer conhecê-lo, viu? Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado o nosso podcast até o final. E olha, lembrando, segue o canal da gente na Tribuna Mix, deixa o likezinho e compartilhe, ok? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.